Saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por estarmos mais uma vez reunidos para aprender a sua palavra. Deus, nós pedimos que o teu Espírito Santo esteja conosco, nos guiando, nos conduzindo, nos dando sabedoria, nos dando discernimento, nos dando entendimento, Senhor, da sua vontade e da sua palavra. Espírito Santo, fica conosco, que o Senhor venha aumentar a nossa fé, que o Senhor venha abrir a nossa mente, o nosso entendimento, quebrantar, Senhor, os nossos corações. Pai, vai repreendendo todo o impedimento, meu Deus, vai lançando por terra toda barreira, meu Pai, tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor, todo desânimo, Deus, toda frieza, meu Pai, toda seta, todo laço, toda enfermidade, e que em nome de Jesus, Senhor, a Tua palavra possa alcançar muitas vidas, Deus, e muitos corações, meu Pai. É isso que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é O Modelo de Missões da Igreja de Antioquia. Nós vamos fazer a leitura que está em Atos, capítulo 11, do versículo 19 ao 26, e Atos, capítulo 13, do versículo 1 ao 5, que diz assim: E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecesse no Senhor. Porque era homem de bem e cheio de Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Atos 13. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Selêcia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinha também a João como cooperador. Amém? Então, nessa lição de hoje, a gente vai aprender sobre a primeira igreja feita, por gentios, que foi a igreja de Antioquia. E essa igreja de Antioquia é a igreja de Antioquia da Síria, e ela era uma igreja que estava fora, de Jerusalém, e começou depois da dispersão por causa da morte de Estevão. Então, nós já vimos em outras lições, e a gente leu aqui hoje também, que depois que Estevão foi morto, os cristãos foram fortemente perseguidos em Jerusalém. E aí diz que os discípulos, eles se dispersaram, indo para outras cidades, com exceção dos apóstolos. Então, num primeiro momento, os apóstolos, eles permaneceram em Jerusalém. Mas os discípulos, várias pessoas que já tinham aceitado a Cristo, elas se espalharam e foram para outras cidades. E elas começaram a anunciar e a pregar o evangelho, e várias pessoas começaram a aceitar a Cristo. Inclusive, no dia de Pentecostes, a gente sabe que a cidade de Jerusalém, ela estava cheia, porque tinha gente de várias outras cidades, de várias outras nações.
E muitas dessas pessoas que estavam ali, que viram o derramar do Espírito Santo, aquelas pessoas foram cheias do Espírito Santo. Pedro fez uma pregação, com essa pregação 3.000 pessoas se converteram. Dessas 3.000 pessoas, com certeza, tinha várias pessoas que não eram de Jerusalém, que eram gentios que estavam visitando a cidade, que não eram judeus. E essas pessoas retornaram para suas cidades e lá nas suas cidades elas começaram a anunciar o evangelho. Então acredita-se que essas foram as primeiras pessoas que pregaram o evangelho ali na cidade de Antioquia. Só que cresceu tanto que eles precisaram, avisar para a igreja de Jerusalém o que estava acontecendo em Antioquia, e só depois é que os apóstolos foram. E uma coisa que eu quero chamar a atenção, que nós lemos aqui, que ele fala aqui, então jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, despediram. E eles foram enviados pelo Espírito Santo. E fala aqui também no 13:2, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então é algo importante que nós aprendemos desde a primeira lição desse trimestre, que é o jejum e a oração, que devem fazer parte do ministério de qualquer pessoa, especialmente dos missionários e na obra missionária. Então a igreja de Antioquia, o que chama a atenção é isso, que eles oravam e jejuavam, e eles eram guiados pelo Espírito Santo. Eles faziam aquilo que o Espírito Santo ordenava. E nós, como cristãos, precisamos aprender a fazer isso. Nós precisamos orar e jejuar. Quanto mais nós oramos, quanto mais nós jejuamos, mais sensíveis nós vamos ficar à voz do Espírito Santo. E nós vamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, assim como esses irmãos da igreja de Antioquia foram. Então, o jejum e a oração deve ser uma prática da igreja missionária. Amém? E o primeiro tópico da lição fala assim: a igreja de Antioquia, natureza e características. Antioquia da Síria. Então, a Antioquia da Síria, ela era conhecida como a rainha do Oriente. A cidade tinha uma população estimada em 500.000 habitantes. Gente, naquela época, 500.000 era muita gente, assim como hoje é, né? Uma cidade que tem 500.000 habitantes não é uma cidade pequena, é uma cidade grande. Então, a Antioquia da Síria, que é essa cidade onde foi fundada essa igreja, era uma cidade que tinha uma população de aproximadamente 500.000 habitantes, de diversas nacionalidades. Então, é por isso que naquela época eles diziam que era possível conhecer os costumes do mundo inteiro pela mistura de povos que frequentavam as praças de Antioquia. Assim como é aqui em Brasília, né, que é onde fica a nossa igreja, no Distrito Federal. Tem gente de todo o país, né, são pessoas de todos os estados do Brasil. Então aqui a gente tem todos os sotaques, todas as culturas, todas as culinárias, né? A gente tem restaurante de todos os tipos, porque tem gente de todos os estados brasileiros. E assim era Antioquia, só que com relação ao mundo. Então tinha pessoas ali de várias nacionalidades, então era uma riqueza cultural muito grande. E não é por acaso que essa cidade tornou-se a segunda capital do cristianismo, porque era uma cidade grande, com muitas pessoas, e houve um crescimento extraordinário ali do cristianismo, né? A palavra foi pregada e pelo poder do Espírito Santo, muitas almas aceitaram a Cristo. Então, depois de Jerusalém, que era a sede de missões da igreja cristã, vinha a Antioquia. E é por isso que o evangelista Lucas altera o foco da sua narrativa, que antes estava centralizado apenas em Jerusalém, para o ministério dos gentios a partir da Antioquia da Síria, né? E
posteriormente a disseminação da igreja pelo mundo. Então, só lembrando, os gentios são aqueles que não são judeus, como é o nosso caso, por exemplo, né? Nós somos gentios, né? Nós não somos judeus, e assim era ali em Antioquia da Síria, é uma igreja de gentios, né? De não judeus. E o próximo subitem diz assim: a igreja em Antioquia. Então, após a perseguição que aconteceu por causa da morte de Estevão, né, que fez com que os membros da igreja em Jerusalém se espalhassem, se dispersassem, né, indo para a Judéia, para Samaria e para outras cidades, o Espírito Santo de Deus dirigiu os passos dos primeiros cristãos dispersos para os confins da terra, chegando até a Antioquia da Síria. Então a gente nunca pode se esquecer que, por mais que tenha sido por causa da perseguição, foi guiado pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que levou, foi o Espírito Santo que conduziu. Então, assim, é o agir de Deus, o mover de Deus o tempo inteiro. E nessa cidade, uma série de conversões aconteceu, né? E houve, então, a fundação da primeira igreja de gentios, porque até então a igreja, ela era formada por judeus, né, que acreditaram em Cristo, que foram batizados com o Espírito Santo, mas aqui a gente vê uma igreja que não era formada por judeus. Posteriormente é que Barnabé e Saulo, né, que é Paulo, foram enviados para essa igreja, mas inicialmente foi uma igreja formada e fundada apenas por gentios. E essa igreja, ela se tornou o centro da obra missionária de Paulo, que acabou ficando conhecido como o apóstolo dos gentios. Então, é importante ressaltar que havia apenas duas cidades mais importantes do que Antioquia da Síria, que era Roma e Alexandria. Então, o evangelho pregado a partir de Antioquia para outras regiões do mundo, ele era espiritualmente estratégico, porque, como eu disse, tinha pessoas ali do mundo inteiro. E aí aquelas pessoas ouviam a palavra, aceitavam a Cristo e eventualmente elas iam visitar os seus países, as suas cidades, e lá elas pregavam o evangelho, falavam de Cristo e novas pessoas aceitavam a Cristo, e assim a igreja ia crescendo e se espalhando por todo o mundo até os confins da terra. Amém? E o próximo subitem diz assim: uma obra de leigos. Então, não foram apóstolos, não foram obreiros, nem diáconos, mas foram leigos, os discípulos e os crentes em geral, né, que começaram essa igreja em Antioquia por causa, como eu disse, da dispersão que aconteceu em Jerusalém. Então, muitas pessoas aceitaram a Cristo depois do dia de Pentecostes. Cada pregação que eles faziam eram milhares de pessoas. Então, Pedro pregou, 3.000 pessoas aceitaram a Cristo. Depois, novamente, em uma outra pregação, foram 5.000 pessoas. Então, assim, eram milhares de pessoas aceitando a Cristo através de uma única pregação. Então, houve um crescimento extraordinário. E como eles começaram a ser perseguidos, eles se espalharam. Eles foram para outras cidades, mas diz que eles iam anunciando o evangelho. A perseguição não teve o poder de calar a igreja, não teve o poder de calar os cristãos, mas fez com que eles se espalhassem para que a mensagem do evangelho também fosse espalhada. Amém? Então, tudo que o Senhor faz, não tem nada assim que é por acaso. Quando Deus está no controle das coisas, tudo acontece debaixo da sua permissão, da sua orientação, e a mão de Deus estava ali sobre
aqueles cristãos que foram dispersos na Antioquia e fez com que muitas pessoas se convertessem, que muitas pessoas aceitassem a Cristo. A própria palavra diz que foi através do poder do Espírito Santo. Então, assim, houve um crescimento, né? E sempre com o auxílio do Espírito Santo. E quando essa notícia chegou em Jerusalém, né, que em Antioquia a igreja estava crescendo, mesmo que ainda não tinha nenhum apóstolo lá, né, não tinha judeus lá pregando o evangelho, mas a igreja estava crescendo, então eles enviaram Barnabé e Saulo para verem de perto, né, o que estava acontecendo, para que acompanhasse e dessem ensinamentos mais profundos também. E aí diz que Barnabé viajou mais de 400 quilômetros de Jerusalém até Antioquia, e ao chegar na cidade, ele se alegrou muito com o que ele viu, né, com o que Deus estava fazendo, como Deus estava alcançando muitas vidas ali naquele lugar. E nessa oportunidade, pela primeira vez, os discípulos da igreja em Antioquia foram chamados de cristãos. Amém? E eu quero chamar a atenção para o versículo 26 do capítulo 11, que diz assim: E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E então eles ficaram ali um ano reunidos, ensinando, aprendendo, e pela primeira vez eles foram chamados de cristãos. Amém? E o próximo tópico da lição diz assim: uma igreja missionária em ação. Havia alguns profetas e doutores. Então, a igreja em Antioquia, ela tinha uma boa liderança, uma liderança preparada, né? Deus estabeleceu profetas e doutores. Então, os profetas, eles eram pessoas que exerciam o dom de transmitir a mensagem de Deus sob a inspiração do Espírito Santo de maneira espontânea. Então, nós conhecemos o ministério profético até hoje, né? Então, o que o profeta faz? Ele transmite uma mensagem de Deus, uma mensagem de sabedoria, uma mensagem de conhecimento, uma mensagem de revelação. E os doutores ou mestres, eles eram cheios do Espírito Santo e eles ensinavam a palavra de Deus com autoridade e sabedoria do alto. Não eram, portanto, homens orgulhosos e cheios de sabedoria meramente humana. Então, tanto os profetas quanto os doutores ou mestres eram homens guiados pelo Espírito Santo de Deus. E é isso que faz a diferença na obra de Deus. Qualquer atividade, né, que qualquer pessoa faz na obra do Senhor precisa do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai abrir as mentes, abrir os corações, dar oportunidades, que vai nos dar sabedoria, que vai nos dar direcionamento. Então, nós somos totalmente, completamente dependentes do Espírito Santo. A gente não tem que falar de sabedoria humana, mas a gente tem que ser orientado e guiado pelo Espírito Santo. É claro que a gente faz a nossa parte de estudar, de ler a palavra de Deus, de conhecer, e o Espírito Santo de Deus vai nos conduzindo, vai aprofundando os ensinamentos, vai nos dando um entendimento maior, um entendimento diferente. Então a gente não pode fazer nada sem o auxílio do Espírito Santo de Deus. Amém? E o próximo subitem diz assim: uma liderança servidora. Então, a liderança da igreja de Antioquia, ela era constituída sem barreiras raciais. Como eu disse, eram pessoas do mundo inteiro, de várias nações, de várias cidades. Então, por exemplo, Barnabé fala que ele era consolador, que ele era misericordioso. Simeão, ele era africano. Lúcio era sirineu, que também era africano. Manaém, ele era irmão de criação ou irmão de leite de Herodes, o tetrarca. Herodes de Antipas, que mandou matar João Batista.
Então, olha só as pessoas que estavam reunidas ali naquela igreja. Além disso, Saulo, né, que a gente conhece como Paulo, que era um fariseu, um ex-perseguidor da igreja cristã. Então, tudo isso ali junto, todo mundo fazendo a obra de Deus, guiados pelo Espírito Santo, com uma profunda comunhão, adoração, oração, serviço e essa diversidade enorme ali de culturas. E todos eles reunidos com um único propósito, uma única missão, que era de salvar vidas, de anunciar a mensagem do Evangelho, de pregar a salvação e a libertação para todas as pessoas. Então eles fizeram um trabalho incrível, né? E multidões foram alcançadas da Ásia Menor até a Europa. E o próximo subitem diz assim: apartai-me a Barnabé e a Saulo. Então, nesse ambiente de sensibilidade espiritual, o Espírito Santo, ele ordenou que separassem Barnabé e Saulo e em seguida eles foram enviados para o campo. Então, antes deles receberem a orientação do Espírito Santo, a liderança, né, profetas e mestres e toda a igreja, eles estavam num propósito de jejum e oração. E assim, nós como igreja, a gente aprende demais com isso. Que é tão importante a gente sempre estar nesse propósito de jejum e oração para receber orientação de Deus, para receber orientação do Espírito Santo com relação ao que nós devemos fazer. E o Espírito Santo disse que era para separar Barnabé e Saulo e enviar ao campo missionário. Então, enquanto também eles foram enviados, toda a igreja continuou orando e jejuando, porque é só assim que uma igreja é estabelecida, só assim que uma igreja permanece de pé, permanece unida, através do jejum e oração, não apenas da liderança, mas de todos os seus membros. Então a lição aqui, ela é muito clara. Na obra missionária e em qualquer projeto na obra de Deus, nós devemos entrar sempre num propósito de jejum e oração para receber orientação divina, orientação do Espírito Santo, bem como para executar também essa orientação que nós recebemos do Espírito Santo de Deus. E sem dúvida alguma, essa era a base do sucesso missionário da igreja em Antioquia e com certeza também é o maior ensinamento que nós podemos receber dessa igreja. E o próximo item da lição, o próximo tópico diz assim: o serviço de missões. O início das missões cristãs. Então, a narrativa de Lucas, que denominamos de a primeira viagem missionária de Paulo, começa em Antioquia, com a escolha de Barnabé e Paulo pelo Espírito Santo de Deus. Então foi o Espírito Santo que escolheu. E João Marcos, né, o autor do evangelho que leva o seu nome, ele permaneceu em Jerusalém até ser levado para Antioquia por Barnabé e Paulo, né, que regressavam de uma missão de socorro a Jerusalém. Quando partiram para Chipre, na sua primeira viagem missionária, eles levaram João Marcos em sua companhia, porém, quando eles chegaram a Perge, que fica na Ásia Menor, Marcos deixou eles e regressou para Jerusalém. E o próximo subitem da lição diz assim: roteiro da viagem e atividades missionárias. Então, nos capítulos 13 e 14 de Atos, nós vamos encontrar diversas localidades onde a atividade deles foi desenvolvida. Então, eles fizeram missões em Chipre, missões em Antioquia da Psídia, porque tinha duas cidades de Antioquia: Antioquia da Síria e Antioquia da Psídia. Missões em Icônio, missões em Listra, missões em Derbe, em lugares antigos e novos. Então, assim, eles foram em várias regiões. Em algumas eles voltaram mais de uma vez para fazer essa obra missionária. Então foram viagens missionárias.
até que eles regressaram a Antioquia da Síria. Então, basicamente, nessas regiões para as quais eles viajaram, para quais eles foram, a obra missionária ela foi caracterizada por várias estratégias que o Espírito Santo de Deus deu para eles. Então, eles faziam evangelizações, faziam visitas a cidades, países. Em muitas ocasiões, se os irmãos lerem Atos capítulo 13, 14 e os outros, vão ver como eles foram perseguidos. Através das cartas de Paulo, a gente vê também essa perseguição que eles enfrentavam, mas mesmo com perseguição, eles não deixavam de fazer a obra, eles continuavam anunciando o evangelho até quando eles estavam presos. Eles iam presos porque estavam anunciando o evangelho e lá na cadeia eles continuavam anunciando o evangelho na prisão. Então assim, nada calava eles continuaram anunciando e ganhando almas e a igreja crescendo cada vez mais, tudo isso por causa do Espírito Santo de Deus. Então, assim, muitas pessoas foram batizadas pelo Espírito Santo, muitas igrejas foram plantadas, foram iniciadas. Então, assim, havendo cumprido essas e outras tarefas, os missionários voltaram para a Antioquia da Síria, cheios de alegria, satisfação e ansiosos para contar para a igreja o que Deus estava fazendo naquelas cidades, naqueles lugares. Por quê? Naquela época não é igual hoje, que a gente posta ao vivo e as pessoas veem o que está acontecendo. Então eles iam e eles mandavam cartas ou eles voltavam para poder contar, né, os milagres, as coisas incríveis que Deus estava fazendo, como Deus estava salvando, como Deus estava libertando, como Deus estava curando. E é isso que o Senhor continua fazendo até hoje e Ele quer fazer. Mas para isso a gente precisa estar em jejum e oração, como a igreja de Antioquia da Síria estava. Amém? E o próximo subitem diz assim: prestando contas. Ao final de cada uma das viagens missionárias, Paulo e sua equipe prestavam contas à igreja que os havia enviado. E isso aqui é tão importante, porque quando a gente lê o Novo Testamento e tantas cartas e tantas coisas, a gente percebe que Paulo, ele foi incrivelmente usado. E mesmo assim, sendo usado pelo Espírito Santo de Deus, sendo um líder, ele prestava conta das suas ações para a igreja que tinha enviado ele. Por quê? Porque ele era submisso, ele era humilde. E hoje em dia a gente vê tantas pessoas achando que não precisa de igreja, que não precisa se submeter a ninguém, à autoridade, nem à liderança de ninguém. E isso não é de Deus. Isso é espírito de rebeldia. Então, todos os missionários, todas as pessoas que são enviadas, elas precisam estar ligadas a alguma igreja. Pode falar, eu sou solo, eu vou por conta própria. Não, você precisa estar ligado a uma igreja. O Espírito Santo se agrada dessa submissão, né, de você ter uma liderança sobre você. Então, é importante isso. A gente já falou sobre isso em outras lições. Então, olha, o apóstolo Paulo, que era o apóstolo Paulo, ele prestava contas do trabalho que ele estava fazendo para a igreja que havia enviado ele, porque que a gente acha que não precisa. Então, nós precisamos ter essa humildade. Paulo e a sua equipe sempre dava essa notícia de que igrejas estavam sendo fundadas, pessoas estavam sendo curadas, pessoas estavam sendo batizadas com o Espírito Santo, pessoas estavam sendo salvas. Então a obra missionária estava sendo feita com sucesso, né? O trabalho deles estava sendo bem sucedido. Então eles deixaram um grande legado, né, ali na igreja de Antioquia, e foi a porta de fé que Deus abriu aos gentios. Amém? Então nós aprendemos algumas lições preciosas, né, através das viagens missionárias que eles fizeram. E a primeira delas é que missionários independentes que
respondem somente ao Senhor, não é bíblico. Você precisa se submeter a uma liderança, a uma autoridade, e a gente viu isso através da vida do próprio apóstolo Paulo. A segunda aprendizado, teremos oposição e obstáculos à obra missionária, sim, mas nós temos resultados que glorificarão ao Senhor que nos chamou. Então, através do ministério de Paulo, de Pedro, de Barnabé e de todos, a gente vê como eles foram perseguidos, como eles foram presos, como eles foram caluniados, mas mesmo assim a obra de Deus continuava crescendo. Eles eram abençoados e o nome do Senhor era glorificado. E finalmente nós não podemos nos esquecer de que a obra missionária, quem leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos, como está escrito lá em Salmo 126, versículo 6. Então, assim, por isso que é tão importante a gente ler e estudar a palavra do Senhor, porque sempre que a gente estuda, a gente aprende. E eu vou ler a conclusão que diz assim: à luz dessa lição, podemos afirmar que a igreja cristã cumpre o seu propósito quando a cultura de missões faz parte de sua rotina. Uma das provas de que o Espírito Santo age na igreja é o investimento em missões. Assim, é nossa tarefa de evangelizar, participar dos projetos missionários de nossa igreja local, orar e jejuar por missões, contribuir e se colocar à disposição para ir ao encontro de quem precisa ouvir de Jesus. Quando o Espírito Santo encontra pessoas despojadas e sedentas por almas, ele as capacita com talentos e dons espirituais para que se lancem inteiramente na mais sublime missão, ganhar vidas para o reino de Deus. Então, assim, para mim, uma coisa muito importante que ficou dessa lição de hoje é essa questão de ter esse compromisso de orar e jejuar pela obra de Deus e de esperar uma orientação do Espírito Santo, porque tudo aquilo que nós fazemos com uma palavra de Deus, guiados pelo Espírito Santo do Senhor, ele vai nos garantir, ele vai nos dar a vitória. Então, por mais que a igreja fosse perseguida, os apóstolos, os missionários, eles fossem perseguidos, o Espírito Santo de Deus tinha direcionado, tinha enviado, então era ele que dava a vitória. E é por isso que a gente via que por mais que acontecesse coisas contrárias, a igreja estava crescendo. Por quê? Porque o Espírito Santo era com eles. Então que a gente aprenda isso, né? Que nós precisamos orar e jejuar pela nossa igreja, sim, mas pelas nossas vidas também, pelo nosso ministério, e que a gente tenha esse compromisso, né, de estar sempre orando e jejuando pela nossa igreja, para o Senhor levantar pessoas ali, para todas as obras, para o Senhor abrir as portas, para o Senhor nos dar direção, para o Senhor nos capacitar, para que haja um crescimento na nossa igreja. Então tem que ter um compromisso da nossa parte, como membros da igreja, e como cristãos. E aí a gente vai ver esse crescimento, né, que aconteceu na igreja ali no início, né, na igreja de Atos, na igreja de Antioquia e todas as outras igrejas. Amém? E essa é a lição de hoje e até a próxima aula em nome de Jesus.